Nem condômino, nem síndico, nem zelador, ninguém tem o direito de maltratar, xingar, ofender um funcionário. A gente tem que deixar muito claro para o funcionário que a partir do momento que ele estiver cumprindo as suas funções, o síndico sempre estará ao lado dele. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui diretamente dos estúdios Superlógica na Conde TV. Estamos aqui com a Lili de novo, que vai ajudar a gente a fazer esse programa. Muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite. Hoje nós vamos falar sobre os conflitos em condomínio, mas não é aquele conflito que você já falou, que todo mundo fala, que entre morador com morador. A gente vai falar de outros tipos de conflito, com funcionários, com prestadores de serviço. A gente vai esmiuçar um pouco como o síndico atua nessas situações, até os conflitos com o próprio síndico, né? Vai ser um programa bem legal. Mas antes, deixa seu like, curta o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de hypar o nosso vídeo. Como é que isso funciona? Você pega o seu dedinho lá no comentário e arrasta da direita para a esquerda, lá no comentário, vai aparecer o botãozinho hypar. Você clica lá no hypar, ele vai agregar uns pontos ao vídeo, o vídeo vai ter mais relevância e vai ser mais distribuído. A gente conta com a sua colaboração. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui com o Condomínio Informal, mais um programa bom aí, interessante para vocês. A gente vai falar sobre conflitos em condomínio, os conflitos menos falados aí por todo mundo, mas que acontecem e a gente tem que lidar com isso com bastante frequência. Lili, você quer começar? Você deu a ideia do assunto, se você ficar responsável por abrir. Faço prova. Olha a responsabilidade. Queria agradecer novamente o convite de participar dessa rodada. E realmente eu acho um assunto bem interessante, importante, e a gente vive isso muito nos condomínios, né? E, de fato, a gente só debate conflitos entre moradores, né? O morador que reclama do outro morador que faz obra, da criança, do cachorro, só entre moradores. Mas muito se esquece de comentar dos conflitos entre os funcionários, funcionário com morador, prestadores de serviço com morador, prestador de serviço com funcionário. Então, o síndico também tem que ter esse cuidado, né? Gestão de pessoas também faz parte disso. E entre funcionários, eu acho que é a pior crise que o síndico pode ter. Porque se você perde um time desse, de lidar com esse tipo de conflito, você quebra toda a operação do condomínio. Não estou falando aqui só de fofoca, né? A gente sabe que isso acontece, a Rádio Peão está aí, isso não vai deixar de existir nunca. Mas a gente tem que prestar muita atenção nos casos críticos de fato, nos conflitos de fato, tanto se for funcionário terceirizado, se for funcionário orgânico. Terceirizado, a gente ainda tem aquela facilidade de ter um supervisor, um coordenador, ter, né, uma equipe que possa te ajudar a gerenciar essa crise. E no orgânico, a gente conta com a gente mesmo, né? E às vezes... Espelho. E às vezes com a administradora, dependendo da equipe de suporte que essa administradora possa dar. Mas, tomando todo o cuidado possível para gerenciar esse conflito, de repente até colocar as pessoas numa mesa, fazer de fato uma mediação, né, desse conflito, dependendo do assunto que isso traga, para que isso não interfira na operação do condomínio. Porque, dependendo do tema, você pode desmotivar o funcionário, você pode ter uma falta, você pode motivar uma rescisão. Então, são coisas muito sérias. Gerar um dano moral. Exatamente, um dano moral. Tem casos, só para eu fechar, fechar, você já comenta. Perdão. Tem casos, inclusive, de assédio moral, assédio sexual,
muitas vezes também de insinuações de assédio. Não são que ocorrem de fato, mas às vezes um funcionário está de mal com outro, ficou desgostoso com outro funcionário e quer prejudicar. E ele diz que foi assediado. Então, assim, se o síndico não tomar um cuidado, não tomar uma ação com isso e tentar mediar, isso vai dar muito problema. Uma coisa que eu vejo por exemplo, hoje em dia nós estamos com um apagão de mão de obra, né? Então, assim, você não consegue substituir faxineiro por zelador, você não consegue, é muito difícil. Mas o zelador, ele tem um cargo de liderança dentro do condomínio e, em geral, ele não está preparado para aquilo, né? E muitas das vezes o síndico, na minha opinião, a nossa educação no país é falha, tem uma série de problemas, tal, não sei o quê. Então, é nossa obrigação, estava falando isso com a Priscila vindo para cá, né? É nossa obrigação treinar o funcionário, né? Ensinar o funcionário. Porque é muito pior você... porque fala assim, eu vou treinar e vai embora, tal, não sei o quê. Mas é muito pior você ter um incompetente que vai ficar do que ter um competente que vai embora, Exato. né? Então, quando o zelador assume essa posição, que muitas das vezes ele vem de uma faxina, de uma portaria e tal, ele não sabe o que fazer com aquela liderança. E aí ele começa a maltratar, ele começa a agir de uma forma que contamina toda aquela estrutura de funcionários. Os funcionários começam a não gostar dele, começa a criar um clima horrível, ninguém quer trabalhar e tal. E aí você tem que atuar, né? E aí é o que você falou, sentar todo mundo na mesa e falar, olha, gente, eu aqui sou o CEO ou o chefe de todo mundo, o líder de todo mundo. O chefe é uma palavra muito escrota, né? O líder de todo mundo, né? E eu não trato vocês desse jeito, né? Eu trato vocês como pares, né? Apesar de eu estar numa hierarquia superior, eu não trato vocês. Por que você tem que tratar, né? E aí ensinando. Eu já fiz isso várias vezes. Às vezes funciona, mas às vezes não funciona. E é bem o que você falou. Fala. Vou pegar esse gancho. Desculpa, Pri. Não, pode Vou falar. pegar esse gancho que você falou, que eu uso muito essa frase quando estou tratando de um assunto envolvendo esse tipo de situação. Eu pergunto para ele o seguinte: você gostaria que eu te tratasse desta mesma forma, principalmente na frente de outros funcionários? Se colocar no lugar, essa é a solução. A empatia quase todos os problemas. Isso. A empatia de você mostrar para ele o seguinte: você certamente não gostaria de ser tratado desta forma por mim, gostaria? Por que tratar desta forma os outros? Então, já emendando, e eu acho que o tema que você sugeriu é muito legal, Lili, por isso, eu tenho 2 regras básicas para atuar: conflitos entre funcionários e conflitos entre funcionário e morador. Orientação para o funcionário é o seguinte: o seu papel não é bater boca nem discutir com o morador. Exatamente. O seu papel é informar, orientar qual é a regra, o procedimento do condomínio. O morador quer bater boca com você, você se mantém calmo, tranquilo, e você fala, estou seguindo ordens do síndico. Independente se ele achar se o morador está certo ou errado. O morador começou a gritar, a xingar você. Mantenha-se calmo, não perca a sua razão. Simples assim. Traz o assunto para mim, eu vou endereçar o assunto com o morador adequadamente. E não tenha nem dúvida, se houve ofensa, agressão verbal, qualquer tipo desse tipo de coisa, eu vou mandar notificação para o morador, porque ninguém tem o direito, tá? Nem condômino, nem síndico, nem zelador, ninguém tem o direito de maltratar, xingar, ofender um funcionário, tá certo? Então, na relação morador-funcionário, é mais ou menos essa a regra que eu adoto. E no caso entre funcionários, né, que é o que você falou, a rádio peão, a fofoca e tal, a maledicência, o que eu sempre procuro colocar para a equipe é o seguinte: pessoal, aqui ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, mas vocês são obrigados a se respeitar dentro do ambiente de trabalho. Porque da mesma forma que eu respeito todos vocês, eu exijo, aí não é um pedido, eu exijo que vocês entre si se respeitem. Vocês não precisa ser amigo. Vocês não precisam gostar um do outro, vocês não precisam ser amigos, tá, mas vocês têm que se respeitar para que tudo flua da forma adequada. Porque se isso não acontecer,
de um lado ou de outro, aí, infelizmente, eu tenho que agir para garantir que o serviço que vocês prestam para o condomínio seja cumprido adequadamente. Mesmo porque Então, é mais ou ninguém menos ali no essa regra. condomínio está ali para amizade, né? Exato, Está ali para exato. trabalhar. Eu costumo falar isso também, assim, todo mundo preferia estar viajando, passeando na praia, seja lá onde for, do que trabalhando. Todo mundo trabalha o que precisa. Exato. Então, vamos tentar fazer com que o trabalho seja o menos penoso possível, criando um ambiente bom de trabalho, É né? isso. Eu acho que, em relação aos conflitos morador e funcionário, a gente tem que deixar muito claro para o funcionário que, a partir do momento que ele estiver cumprindo as suas funções, o síndico sempre estará ao lado dele. A gente costuma ver no mercado, muito síndico que acaba punindo ou dando bronca no funcionário por conta da reclamação de um morador. Isso é errado. Tem que entender a situação primeiro, Uhum. né? Você tem que dar o respaldo pro cara da portaria. Se você não der o respaldo, e aí eu vou dar um exemplo de uma regra básica de segurança que eu ficava muito brava, que não cumprissem, que é você entrou no primeiro portão, você baixou o vidro para se identificar na câmera. Porque senão o funcionário não é obrigado a saber quem tá entrando. Isso antes das faciais, né? Antes Não, porque agora ele tem que baixar de qualquer jeito. Exato. Né? Mas os funcionários eram xingados. Abre logo essa porta, eu moro aqui, eu quero entrar na minha casa. E eles realmente tinham medo. O que eu cheguei para um funcionário de portaria e falei, você não está autorizado a abrir se o vidro não for baixado. Eu acho que você nem sabe disso, mas vocês viram essa invasão que teve em Higienópolis aí, né? Vocês sabem como é que aconteceu? O carro... Eu não cheguei a ler o sobre carro detalhes. que foi- Eu vi que foi por conta um pelo muro. carro clonado. Não. Não, um carro Não. clonado. Sim. Foi É um carro- outro esse, se não é o do... Ah, tá, não, achei que era desse. Foram na mesma semana. Tá. Um carro clonado. E aí o que os caras fizeram? O procedimento nesse condomínio era o controle do veículo na porta. Você entrava e se identificava com a facial, entrava no condomínio. Só que o morador desse carro clonado, ele estava sempre sem o controle e chegava buzinando e xingando no condomínio. Ele Olha chegava isso. buzinando e xingando o porteiro. E O aí, porteiro com medo já abria. exato, os caras... A gente, assim, tem o outro programa que eu faço aqui que chama Mais Condomínios, logo vai uma entrevista com o coronel da PM, e ele fala Tá isso. fazendo propaganda do programa dele. É porque é para Ô, basear... Carlos, eu tô brincando. É para basear a minha fala, né? E ele falou, o bandido, o ladrão de condomínio, ele é profissional. Sim. Então, assim, o cara estuda, o cara viu que esse cara fazia isso. O que eles fizeram? Eles clonaram esse carro, chegaram na porta do condomínio buzinando, o porteiro assustado, que era o cara, abriu, Já achando, o mesmo comportamento é a mesma pessoa. levaram... No prédio que a gente mora foi desse jeito. Foi. Sabia que as pessoas não baixavam o vidro. Então o cara, ele clonou o controle do primeiro portão e no segundo ele parou na frente e começou a buzinar. Então é isso. Aí você volta para sua fala da Não, questão porque do apoio. O porteiro ele não vai abrir a porta se ele realmente tiver um embasamento. Porque se ele não abrir a porta e ao invés de eu apoiá-lo, eu dar uma bronca nele, vai falar, minha senhora, quem mora aí é a senhora? Ou a senhora que é responsável, o problema é seu. Aí eu já Eu entro vou na abrir a questão. porta. Aí eu já entro na questão do conflito de síndico. Uhum. Porque pra gente, síndico, a gente tem um conflito duplo. É o conflito de síndico-morador e conflito do síndico e funcionário. Né? Então, nesse caso que você citou, o síndico pode ter os dois conflitos. Sim. O morador vai lá reclamar com o síndico porque ele está proibido de entrar na casa dele, onde já se viu, porque não sei o quê, porque ele tem que entrar, porque ninguém pode impedir. E o funcionário que vai falar, não, síndica, mas eu tenho que abrir porque é o morador, porque se eu não abrir... Ele vem aqui me xingar, me agredir. Então eu vou ser prejudicado porque o morador vai fazer isso comigo, então o síndico fica ali numa saia justa, fica num tiroteio
porque ele não vai saber como agir em muitas situações. E não é raro o morador falar que vai pedir para demitir o funcionário, né, isso é muito Você Muito. vai embora daqui amanhã. Quantas Muito. vezes? Da carteirada. Por isso que Dependendo do morador, ele já chega dando carteirada. Eu sou o fulano, eu posso, eu exijo, eu quero. Né? Eu tenho tantos condomínios, a gente também, né? Eu tenho tantos apartamentos, a gente escuta muito isso também. Por isso que o que a Priscila falou, eu considero de extrema importância para o síndico, tá? Apoie sempre o seu funcionário se ele está cumprindo os procedimentos do condomínio. Não tome o partido do seu morador porque você quer ficar bem. A gente já falou isso várias vezes aqui no decorrer desse programa aí, já temos mais de 4 anos, mas é sempre bom reforçar. Fazer 5 anos. Síndico, síndico não como é que chama? Participante de Miss Simpatia. Ele tem que ser cortês, educado, né? Atender a sua coletividade, mas ele não tem que ser simpático com um morador que está sendo extremamente desrespeitoso ou extremamente descumprindo o regulamento. Quando eu falo que ele não tem que ser simpático, gente, é querer apoiar o morador, fazer, né, meio que uma política. Uma política de apoio ao morador, só para não tomar uma ação mais efetiva, porque o morador está errado. Você passa a mensagem mais errada possível. Esse exemplo que você deu aí do assalto aí do condomínio em Higienópolis é muito claro. Se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo que aconteceu esta semana. A gente fez a transição de uma empresa terceirizada para outra, tá? E a nova equipe está há 2 semanas, tá? Pois bem, eu fiz questão de sentar com todos eles, com o gerente da nova empresa, com o supervisor da nova empresa, passando como é que a gente atuava ali, tal, e que sempre que eu reforço, né? Se vocês cumprirem o procedimento, vocês podem contar com o meu total apoio. Aí, essa semana, a mesma funcionária, tá? Ela trabalha, ela é nova, ela fica dentro da guarita e fora o triagem é masculino. Só que o triagem já conhece o condomínio. A de dentro não. E aí, olha, 2 episódios que aconteceram no mesmo dia com a nova funcionária. Chegou o personal trainer de uma casa e aí o menino da triagem já conhecia, não, pode liberar, mas ela não avisou a casa. Resultado, o morador falou assim, mas como é que ele bate na minha porta sem ser anunciado? Isso acontece direto. A mesma situação aconteceu com outra casa, em que foi um prestador de serviço que o triagem também conhecia, falou assim, não, eu conheço, pode liberar. Chegou lá na casa, né? O morador gostou da atitude, que bom, porque ele não conseguiu falar comigo, eu não atendi e tal. Aí eu fui falar com o funcionário. Eu fui falar com a funcionária e falei assim, olha, numa situação dessa, você nunca libera ninguém. Não, desculpa, seu Carlos, é porque eu contei com a ajuda dele e tal. Eu falei assim, não, eu vou conversar com ele. E aí eu falei com ele, então, seu Carlos, mas o seu morador tal me disse que eu fiz bem e tal. Eu falei assim, não, você não fez bem. Você não fez bem por quê? Se você não sabe se aquele prestador de serviço teve algum tipo de briga com o morador. Você não sabe se eles tiveram Você foi para outra Se casa. está autorizado ou não. Então, basicamente o que eu falei para ele é o seguinte, olha, você tentou ajudar, mas você ajudou da forma errada. Só entra dentro do condomínio se o morador for avisado. Não está conseguindo contato com o morador, liga para ele, vocês têm o telefone, liga para ele e fala, estamos com esta situação assim, o senhor libera, não libera. Não, e assim, se você conhece o prestador de serviço e sabe que o prestador realmente presta serviços ali, você pode ser mais insistente no contato com o morador. Esse é o limite. Mas, Carlos, você falou, eu lembrei de uma questão que foi um conflito, e é uma coisa bem na linha do que você está falando. Condomínio de casas também, uma equipe de limpeza trabalha em 3 casas dentro do condomínio. E aí eles chegaram no condomínio, falaram, nós vamos na casa 16. A portaria pegou, interfonou para a casa 16 e falou, não, tudo bem, eles vêm aqui fazer a limpeza, pode entrar. Só que assim, é aquela limpeza rápida, que eles fazem várias casas no mesmo dia. Só que em vez de ir na casa 16, eles foram para a casa 15. E entraram, eles erraram a casa, e a casa estava de porta aberta, eles entraram, e os caras estavam de pijama tomando café da manhã na sala.
Imagina o susto. O cara me ligou alucinado. As portarias não prestam, não sei o que lá. Se eu fosse um cara impetuoso e não tivesse a calma de apurar os fatos, eu ia ligar na portaria esculachando, né? Eu liguei na portaria e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu gostaria de entender qual foi o trâmite. Aí ele me passou e falou assim, seu Rogério, eles chegaram aqui, eu tenho tudo detalhado, falaram que eu na casa 16, eu liguei para a casa 16, o senhor pode confirmar com o condômino, ele autorizou a entrada, só que eles entraram na casa errada. E não foi falha de portaria, foi falha da uma coisa que não tem como você fazer. Né? A não ser que você estabeleça no condomínio, olha, tem que ter um triagem que acompanhe o prestador de serviço até a casa. Aí sim, mas não tem, né? Mas se você não tem isso... Mas esse cuidado que você comentou, Rogério, que o síndico tem que ter, isso que é muito importante. Para você entender aonde que está o erro, né? Aonde que está a ponta do problema, para você, como síndico, agir. Porque se você chega com o pé no peito da portaria, aí você vai criar um problema maior. E você não vai resolver o problema daquele morador que foi incomodado. Você fala, pô, o cara vai pensar, eu fiz certo, tô tomando porrada, então dane-se, eu vou fazer de qualquer jeito que eu vou tomar porrada de qualquer jeito. Como o Carlos comentou do síndico, que não pode bater de frente com o porteiro, nem querer agradar o morador, é aquilo que ele comentou no início do programa, que o funcionário não tem que ser amigo do outro funcionário, que ninguém tá ali para fazer amizade. O síndico também não está no condomínio para fazer amizade com o morador. O síndico está ali para trabalhar para o condomínio, ele não tem que ser amigo de morador. Então isso também tem que estar... Se for possível ser, tudo bem, não nada contrário. Exato. Mas que essa amizade não interfira nas atitudes que o síndico não é o foco. Não é o foco do síndico estar ali no condomínio. É interessante colocar também que do mesmo jeito que a gente treina funcionário, põe em treinamento de segurança, em treinamento de primeiros socorros, tudo bem que são obrigatórios e tal, você pode e deve colocar o seu gestor num treinamento para a solução de conflitos. Isso é importante, isso a gente não aprende na escola, isso a gente não aprende em nenhum curso. É dia a dia. Inteligência emocional. E isso, hoje, no mundo, eu acho que falta bastante. Então, existe a possibilidade da gente ajudar aqueles que trabalham com a gente. Mas eu acho que falta muito dessa questão, porque tudo é muito imediatista, né? Então, a pessoa não quer que você vá entender o que aconteceu, ela quer que você tome a atitude na hora. E às vezes eu falo, as coisas têm o tempo para acontecer, né? Sim, mas você tem que treinar os seus líderes a estarem aptos a tomar essas atitudes. Porque se você não sabe como agir, você acaba... Perfeito. Né? Pessoal, tá acabando o nosso tempo. Acho que o programa foi bem legal, foi um assunto bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê a semana que vem. Muito obrigado pela audiência. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.